O que aconteceria se, de um dia para o outro, uma civilização inteira simplesmente desaparecesse? Sem aviso, sem rastros, sem explicação. Imagine cidades vibrantes, cheias de vida, transformadas em ruínas silenciosas, engolidas pela areia do tempo. Parece roteiro de filme, mas aconteceu diversas vezes ao longo da história. Algumas dessas civilizações deixaram pistas. Outras simplesmente sumiram. Restos de suas casas, de suas ferramentas, de sua arte. Fragmentos de um quebra-cabeça que parece impossível de montar. E até hoje, os mistérios por trás desses desaparecimentos desafiam historiadores e arqueólogos, que buscam respostas nas profundezas do passado. Hoje, vamos explorar as civilizações perdidas que desapareceram sem explicação. Prepare-se, porque algumas dessas histórias vão deixar você arrepiado. Nossa jornada começa no coração do sul da Ásia, onde o rio Indo serpenteia por entre montanhas e planícies, um berço da civilização humana. Aqui, floresceu uma das mais avançadas civilizações da antiguidade, o Vale do Indo. Imagine cidades planejadas com uma precisão impressionante, sistemas de esgoto que superavam em muito os de outras culturas contemporâneas, e uma população que pode ter chegado a 5 milhões de pessoas. Era um centro de comércio e cultura, com suas raízes fincadas em um passado de quase 7.000 anos. Mas então, por volta de 1900 a.C., o impensável aconteceu. A civilização do Vale do Indo, que parecia destinada a moldar o futuro, começou a se fragmentar, a se dissolver como areia movediça sob os pés da história. As grandes cidades, antes vibrantes centros de comércio e cultura, foram gradualmente abandonadas. A escrita, um dos marcos da sofisticação dessa civilização, desapareceu, deixando para trás apenas enigmáticos símbolos gravados em pedra. Os arqueólogos, perplexos, se debruçam sobre as ruínas, tentando decifrar o enigma da ascensão e queda dessa civilização. Teria sido uma grande seca? Um desastre natural de proporções épicas? Uma invasão de inimigos implacáveis? A verdade é que essa civilização foi simplesmente engolida pelo tempo, sem nenhuma resposta definitiva. O Vale do Indo permanece como um lembrete silencioso da natureza efêmera da própria civilização. Um mistério que ecoa através dos milênios, desafiando-nos a desvendar seus segredos há muito perdidos. Nossos passos agora nos levam para o sudoeste dos Estados Unidos, um território de beleza selvagem e implacável. Aqui, em meio aos desertos e cânions esculpidos pelo vento e pelo tempo, encontramos outro enigma arqueológico, os Anasazi. Essa civilização, que floresceu entre os anos 700 e 1300 d.C., era conhecida por sua maestria na arquitetura, construindo cidades complexas e impressionantes diretamente nas paredes dos penhascos. Imagine, se puder, a imponência dessas estruturas, erguidas em perfeita harmonia com a paisagem árida, um testemunho da engenhosidade humana. Os Anasazi eram mestres da cerâmica, tecelões habilidosos, agricultores astutos que aprenderam a prosperar em um ambiente desafiador. Mas, como um fio cortado abruptamente, a história dos Anasazi chega a um fim repentino e inexplicável. Por volta do século XIII, eles desapareceram. Simplesmente sumiram. Suas cidades, outrora vibrantes centros de vida, foram abandonadas, deixando para trás apenas o eco do vento uivando pelos cânions.
nenhuma evidência de batalhas, nada que indique uma guerra, nenhuma carnificina. Apenas pegadas terminando no nada, como se tivessem simplesmente evaporado. O mistério paira no ar, tão denso quanto a poeira do deserto. Algumas teorias falam de uma grande seca, um evento climático devastador que teria forçado os Anasazi a abandonar suas casas. Mas outros acreditam que algo muito mais estranho aconteceu. Seria um fenômeno sobrenatural? Uma força invisível que os compeliu a partir? Uma civilização extraterrestre interferindo no destino dos Anasazi? O mistério continua, e as respostas, assim como os próprios Anasazi, parecem perdidas no tempo. Nossa busca nos leva ao coração da floresta amazônica, um reino de biodiversidade incomparável, onde rios serpenteiam e o ar é carregado de sons misteriosos. A Amazônia guarda segredos ancestrais, histórias sussurradas pelo vento. Uma dessas histórias fala de uma cidade perdida, a Cidade Perdida de Z. Percy Fawcett, explorador britânico, acreditava na existência dessa cidade. Em 1925, ele partiu em sua expedição final e nunca mais voltou. Será que a Cidade Perdida de Z realmente existe? A resposta permanece escondida sob o dossel verdejante da Amazônia. Nossa jornada nos leva agora ao Sudeste Asiático, uma região rica em história, cultura e mistério. Aqui, entre florestas exuberantes e rios caudalosos, floresceu o poderoso Império Khmer, uma civilização que dominou vastas extensões de terra entre os séculos 9 e 15. Imagine cidades grandiosas, adornadas com templos monumentais que tocavam o céu, obras-primas da arquitetura e da engenharia. O Império Khmer era um centro de poder e sofisticação, conhecido por sua arte refinada, seus sistemas complexos de irrigação e sua crença inabalável na conexão entre o divino e o humano. No coração deste império, erguia-se Angkor Wat, um complexo religioso de tirar o fôlego, uma fusão perfeita de arte, fé e engenhosidade humana. Construído no século XII, Angkor Wat é considerado o maior monumento religioso do mundo, um testemunho silencioso da grandeza do Império Khmer. Mas, como um ciclo inevitável, o poder do Império Khmer começou a declinar. As razões para essa queda ainda são debatidas pelos historiadores. Alguns apontam para mudanças climáticas, que teriam devastado os sistemas de irrigação e levado à fome. Outros falam de conflitos internos, de lutas pelo poder que enfraqueceram o império. E há aqueles que sussurram sobre maldições ancestrais, sobre a fúria dos deuses se abatendo sobre o povo Khmer. A verdade é que o Império Khmer desapareceu de forma gradual, como um rio que se esvai lentamente na areia. Seus templos magníficos, outrora centros vibrantes de fé, foram tomados pela selva, engolidos pela vegetação implacável. Angkor Wat, no entanto, resistiu ao teste do tempo, um lembrete silencioso da glória e da fragilidade do Império Khmer. E assim termina nossa expedição por algumas das civilizações perdidas mais misteriosas do mundo. Cada ruína, cada artefato, cada história sussurrada pelo vento nos lembra da vastidão do tempo e da fragilidade da existência humana. O que será que realmente aconteceu com essas civilizações? Serão elas apenas histórias do passado, destinadas a permanecerem um mistério para sempre? Ou será que a história esconde segredos que jamais serão descobertos? Ou será que estamos prestes a encontrar respostas que mudarão tudo o que sabemos sobre o passado? Comenta aqui embaixo.
Qual dessas civilizações perdidas você achou mais misteriosa? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui você descobre os mistérios mais fascinantes do mundo.